O assunto tratado aqui, pessoal, ele está na página 67 do material de vocês, ok? Trata-se da soma dos termos de uma progressão geométrica. Então vamos criar aqui uma jogadinha. Vamos fazer o seguinte. Escrevamos uma verdade aqui. A soma dos n termos é igual o primeiro termo mais o segundo, obviamente. Só que o segundo pode ser escrito assim, o primeiro vezes a razão. Tem que somar o terceiro termo. Quem é o terceiro termo? É esse anterior aqui, vezes a razão. Quem é o quarto termo? É esse anterior, o cara que eu acabei de escrever ali, vezes Q, vezes a razão. E assim sucessivamente, né? E o último termo lá, ou o termo geral, quem é? A1, Q na N menos 1. Perfeito. Agora olha a estratégia. Eu vou pegar toda essa expressão aí, toda essa equação e vou multiplicá-la por Q. Tá? Multiplica todo mundo pela razão aí. O que vai acontecer? Esse lado aqui vai ficar Sn vezes Q. Esse primeiro termo aqui vai ficar A1 vezes Q. Notem, eu estou multiplicando essa parte verde, certo? Quando eu multiplicar esse cara aqui, como é que vai ficar? A1 vezes Q quadrado. A1 vezes Q ao quadrado. Quando eu multiplicar esse aqui por Q, ó, esse cara vai multiplicar lá. Isso vai ficar A1 Q na terceira. E assim por diante. Quando eu multiplicar esse cara aqui, como é que vai ficar? Vai observando o posicionamento dos caras. Ó, esse aqui foi entrando ali, esse entrou aqui, esse cara aqui acabou ficando aqui. Quando eu multipliquei esse aqui por Q, ele vai ser posicionado aqui. Quando eu multiplicar esse aqui por Q, ele vai ser posicionado aqui, certo? E quanto fica essa multiplicação aqui? Vai ficar A1 vezes Q na N menos 1. Está multiplicando por Q, né? Então vai ter que somar os expoentes aqui, ó. Quando eu somar esses expoentes vai ficar N, né? Vai ficar N. Então esse cara vai posicionado aqui. A1 Q na N, tá? E o cara que estaria posicionado aqui na parte verde, ele obrigatoriamente é o A1 Q na N menos 2. Quando a razão, quando o Q, então, multiplica esse cara aqui, isso fica igual a quanto? Isso fica igual a 1 Q na N menos 1, ok? Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais estiloso. É isso aí o que temos, tá? Vou apagar. E agora eu fiquei com essas duas equações. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma equação menos a outra aqui, tá? Então eu vou pegar essa de cima menos a de baixo. Como é que fica aqui, ó? Então aqui vai ficar SNQ menos o SN. Tá? Olha aqui. Esse cara menos o de baixo. Vai se cancelar, né? Isso aqui vai dar em nada. Esse cara aqui menos esse de baixo. Vai cancelar. Esse menos esse. Vai cancelar. Esse menos esse aqui. Vai cancelar. Então o que vai sobrar? Vai sobrar esse cara aqui menos o cara que está embaixo. Que é esse. A1 Q na N menos aquele verdinho A1 ali. Até vou colocar ele verde. Tá aí, ó. Essa então vai ser a fórmula da soma dos n termos. Aqui a gente pode colocar o fator comum em evidência. Vai aparecer Q menos 1, certo? Aqui também dá para colocar o fator em evidência, que é o A1. Vai aparecer Q na N menos 1. E disso aqui resultou a fórmula da soma dos n termos de uma progressão geométrica. Então ficou A1 vezes Q na N menos 1. Tudo isso dividido por quanto? Olha aqui, ó, por esse cara que vai para o outro lado dividindo. Q menos 1, tá? Então, pessoal, essa aqui foi uma breve demonstração dessa fórmula, né? Obviamente, vocês não têm que saber essa demonstração. Vocês precisam, na verdade, saber essa fórmula. Ela é muito importante e vai servir aí para a gente somar diversos termos. Daqui a pouco tu vai ter uma progressão geométrica aí com, sei lá, uns 10 termos e o problema vai mandar tu somar. Soma todos esses termos aí. Quanto é que dá, né? Essa fórmula carrega isso rapidamente. Vamos fazer um exemplo aqui então, que está na página 67 do livro de vocês. Aqui vai ele.
Aqui, calcule a soma dos 8 primeiros termos. A soma dos 8 primeiros termos da progressão. Vamos só confirmar se ela realmente é uma PG. Faz o teste da razão, que é um termo dividido pelo anterior. O teste tem mais pontos, né? 12 dividido por 6 e o 24 dividido por 12. Isso dá para confirmar aí que é 2 sempre, né? Então, realmente é uma progressão geométrica cuja razão vale 2, ok? Então, ela tem 8 termos. Vamos colocar a fórmula da soma dos termos aí. A1 que multiplica razão na n menos 1. Tudo isso sobre razão menos 1. Vamos lá? Soma, então, dos 8 primeiros termos. A1, quem é o primeiro termo? Quem é o A1? É o 3, né? Vezes razão, que? Razão a gente acabou de calcular, é 2, né? N é o número de termos, são 8. Tá, tem um menos 1 ali na fórmula. Aqui embaixo é a razão, que é 2, menos 1. Olha aí a soma dos 8 primeiros termos. 3 vezes 2 na oitava potência. Quanto é que dá isso? 256, né? Menos 1 ainda. Aqui embaixo o denominador é 1. Aqui a gente não precisa se preocupar, né? Então ficou 3 vezes 255, a soma dos 8 primeiros termos. Portanto, vale 765. Fatura liquidada. Vamos fazer o outro aí. Aqui ele está pedindo a soma dos 7 primeiros termos e já afirmou que é uma PG. Já vamos procurar a razão dela, então. Ele já afirmou que é progressão geométrica, razão. Então, vamos lá. Um termo dividido pelo anterior. Quanto é que dá isso aqui? Conserva a base e subtrai o expoente. 0 menos o menos 1. Olha aí quanto é que vai dar a razão. 2 na 1, né? Razão 2 de novo. Vamos nela, então. Soma dos termos. Coloca a fórmula aí. Primeiro termo, razão na n menos 1. Tudo isso sobre razão menos 1. Está colocada a fórmula. Ele quer a soma dos 7 primeiros termos. Então, a gente diz que a progressão tem 7 termos. Quem é o A1? Quem é o primeiro termo? Tá ali, ó. 2 na menos 1. Não, 2 na menos 2, né? Vezes razão. Razão é 2. N é o número de termos, são 7. Aqui embaixo, no denominador, razão 2 menos 1. Olha aí a soma dos 7 termos. 2 na menos 2 vezes 2 na 7 é 128. Menos 1. 128 menos 1, 127. Aqui embaixo, 2 menos 1 vai dar 1. Então, a soma desses termos, olha aí quanto é que ficou. 2 na menos 2, pessoal. Isso aqui é 1/4. Certo ou não? Então, o resultado aí deu 127 sobre 4, né? Tu imagina fazer essa soma manualmente, né? Ia ser uma quebradeira aí com frações e tal. Ia ser horrível, né? Mas a fórmula aí nos dá rapidamente esse valor.